Olá, boa tarde! Está no ar mais um Aqui é do Vale e hoje nós vamos bater um papo pra lá de descontraído com uma mulher incrível, mentora de empresários, que destrava as pessoas para conseguirem o sucesso, jornalista, apresentadora e publicitária, Lucy Manhães. Bem-vinda, Lucy! Obrigada, Fernanda, estar aqui com vocês. Adorei o espaço e o programa que é maravilhoso. Parabéns. Obrigada por ter vindo aqui nos prestigiar. Lucy, vamos contar aí sua história, bater um papo descontraído, vamos contar o que as pessoas não sabem sobre Lucy Manhães. Vai ser então, ó. Quantos minutos a gente tem mesmo, hein? 50. Então temos 50 minutos para contar bastante coisa. Lucy, você nasceu onde? Então, Fê, eu nasci em Guaratinguetá. Ela fala assim que é a terra das garças brancas. Então, nasci em Guará, já morei muito tempo em Pindamonhangaba, aqui em São José, Taubaté. Aí depois eu saí um pouquinho que eu fui pra Jundiaí também, morei em Jundiaí, a gente tem até negócios lá, Jundiaí, ali a Rota do Ouro, mas o que eu amo mesmo é esse Vale do Paraíba, aqui, pertinho da praia. Aqui é do nosso coração, né? Não tem jeito, Vale do Paraíba mora no coração, né? Muito mineiro aqui, então eu me sinto em casa, porque o mineiro, ele é acolhedor mesmo, né? E a gente tem muitos mineiros aqui, que é pertinho aqui de Minas, né? Então, aqui não tem como sair daqui, é maravilhoso. Você nasceu em Guará e você passou a infância lá? Então, eu morava ali, chama o bairro Santa Rita. O meu avô, ele era árabe, então ele foi pra Europa na época, pra Espanha. Chegou lá, ele estava fugido, né, da guerra, aí teve aquela gripe espanhola e tudo mais. Ele veio num navio com o irmão dele pra cá. Olha. E quando chegou em Guaratinguetá, eles foram trabalhar em numa fazenda. E nessa fazenda, ele trabalhava com gado. Só que a pessoa batia o gado e deixava o couro. Então, ele muito visionário, né? Daí eu falo, né, que é sistêmico, que a gente puxa, a gente herda, né, o comportamento, né, da nossa geração. E ele perguntou se ele podia ficar com o couro. Ele começou a curtir aquele couro. E o dono da fazenda dava o couro para ele. Depois que ele começou a curtir aquele couro, aí tinha aqueles biscates, que eram vendedores ambulantes. Vinham de São Paulo e ele começou a oferecer o couro. Aí começaram a comprar dele. Eu sei que depois ele começou a guardar dinheiro, porque antigamente guardava dinheiro debaixo do colchão, né? Literalmente. Ele comprou uma parte da fazenda e ele fez um curtume. Depois ele fez a casa de couro, a transportadora também. Olha que E meu avô fez algo assim extraordinário. Então ele fazia chapéu, fazia cinto, bolsa, carteira. Até hoje ainda a família, né, que é da minha mãe, ainda tem essa casa de couro tradicional, mais de 100 anos, né, muito tradicional lá em Guaratinguetá. Então eu nasci ali, né, tipo na fazenda, com a minha mãe, com a minha avó. Então tinha assim um céu maravilhoso, não tinha poluição, então dava para ver as estrelas. E eu lembro que a mamãe toda noite, assim, quando tava bem limpo o céu, ela pegava eu e a minha irmã, tem uma irmã mais nova que mora no Chile hoje, a empresária lá, e falava das estrelas. Só que eu não enxergava as estrelas. Aí, Fernanda, que eu fui ver. Quando eu tinha 6 aninhos, eu fui pra escola. Quando chegou lá, a professora chamou minha mãe, que eu era míope. Míope, eu cheguei até 15 graus de miopia, era muito alto. E quando a mamãe colocou o óculos, né, e eu fui pro quintal e a gente viu, eu olhava aquele céu cheio de estrelas, sempre gostei de brilho de estrela. Ficou encantada. E eu falei, eu quero ser uma estrela. Minha mãe, fica quieta, menino, porque estrela morreu, vira estrelinha. Então, a minha mãe me xingava e eu falava, não, mas eu quero ser uma estrela.
a história começou daí, lá em Guaratinguetá, querendo ser uma estrela. Olha que incrível. E aí você teve esse projeto aí do Estrelas do Brasil, né? Você tem 30 anos já de história, 30 né? anos dessa história. E sabe o que é bacana também? Tá saindo meu livro solo agora. Porque a gente, quando vai fazer um livro, Fê, eu sou escritora, né? Quando você faz o primeiro livro, você vira escritora. Olha que chique, eu já sou escritora agora, ó. Chique. E você nunca tem tempo, porque a gente, eu não tenho tempo para escrever, eu não tenho. Mas o escrever um livro é deixar um legado. Então eu tô escrevendo um livro, mas eu tô amando. Ele vai sair agora, e eu estou amando. Eu quero que você vá no lançamento, hein? Que vai ser bem bacana. E o que eu falo ali sobre toda essa caminhada? Quando lá em Guaratinguetá, naquela época, porque eu vou fazer quase 60 já, né? Chegando aí os 60. Naquela época tinha, eu acho que não é da sua, que você é bem novinha, mas tinha umas quermesses, e essas quermesses tinha programa de calouro. Uhum. E esses programas de calouros, o Silvio Santos tinha aquelas caravanas. Aí tinha Pedro de Lara, né? Aquelas figuras ícones, né? Que o Silvio Santos conseguiu trazer. E eu sempre fui apaixonada, desde criança, pelo Silvio Santos. E nisso, eles precisavam da Patotinha, que eram meninas que eram igual aos Menudos. E elas entravam com 12 anos e saíam com 16 anos. E uma delas ia fazer 16 anos, ia sair. E a Coca-Cola me viu, porque eu cantava, todos os bairros que eu ia em Guará eu ganhava, e eles achavam que porque eu gostava de cantar, de encenar, eu gostava dessas coisas. Imitava a Nica Costa, só quem é antigo, porque não é velho, é antigo, só quem é antigo. É retrô. Retrô, vintage, esse nome é mais bonito. Vai lembrar disso ali, a Melinha, Gessé, era isso que a gente cantava. E tinha ali, ia fazer 12 anos, né, então era uma adolescente, não tinha assim, as adolescentes eram mais infantis naquela época, né? 50 anos atrás a gente era mais infantil. E eu passei pelo teste da Coca-Cola para ser as Patotinhas. Só que infelizmente a minha mãe não deixou. Porque meu pai era jornalista de rádio, ele era carnavalesco, ele fez muitas músicas para o Carnaval do Rio de Janeiro. Então ele andava nesse meio, minha mãe não gostava, a mamãe não participava, não gostava de carnaval, não ia, o papai não, amava esse negócio de brilho, tudo. E a minha mãe achava que não era um ambiente. Eu fiquei tão revoltada, eu fiquei anos revoltada. Nossa, que triste. Porque eu queria conhecer o Silvio Santos, porque eu falei, eu vou ter condições de conhecer o Silvio Santos. Olha que engraçado, que depois a gente vai chegar nisso, né? Será que ela se conheceu o Silvio Santos? E aí, isso há mais de 50 anos atrás, já era um desejo. Bati ali na trave, não consegui. E aí, um pouquinho mais pra frente, aí eu fui, né, estudar publicidade para depois fazer jornalismo. Aí eu também já trabalhei na rádio, trabalhei na TV setorial também, junto com a Lili Betoni ali, que eles começaram, foram os pioneiros lá. No jornal, eu fiz estágio no jornal, o Jornal da Cidade, aonde teve um querido também, Raimundo Nonato, ele que começou com esses eventos de premiação, ele já fazia um pouco diferente. Uhum. Quando eu comecei a fazer esses eventos de homenagem, foi porque é o seguinte, Fê, eu gosto muito de dar honra para as pessoas, eu gosto muito de reconhecer pessoas, e eu sempre pensei assim, aquilo que não fazem para mim, eu quero fazer para o outro. Então, eu queria muito ser homenageada, eu queria muito estar na frente, eu queria muito ter um programa na TV, eu queria muito brilhar, aparecer. Mas hoje é muito mais fácil com a internet. Hoje você vira uma estrela, se for uma pessoa carismática, você vira estrela. Sim, hoje. Sim. É fácil, não é difícil, mas antigamente era difícil. Era muito dinheiro, muito trabalho, tinha que ter um padrinho. E então eu falei, já que ninguém me homenageia, já que ainda não tenho algo a ser reconhecida, então eu vou começar a fazer o evento de homenagem. Surgiu em 1985,
Ai, gente, tem que fazer as contas, não lembro mais. E é que é ao vivo, né? Não dá nem pra gente fazer as contas aqui, né? Tudo bem, tudo bem. É até melhor a gente então, errar a data. É 1900, gente, então 2000 e pouco, ó. E assim, começou ali, depois a gente fez o primeiro na Câmara dos Vereadores de Pindamonhangaba. Depois que a gente começou a fazer vale e vim para São José dos Campos. E você é muito comunicativa, né? Você acha que isso foi do seu pai ou teve alguma outra pessoa que te inspirou, assim? Nessa parte de ser muito comunicativa. Muito meu pai, muito meu pai. Meu pai saudoso. Artística, né? Muito. Ele era, igual eu falei, era jornalista, era da rádio. Saudoso Álvaro de Paula. Ele faleceu o ano passado. Ele era meu mestre de cerimônia. Ele tinha o maior orgulho. Gostaria muito dele ver que agora, né? De eu estar na TV agora, nessa TV que eu queria, né? Porque também já tive um programa uma TV fechada, que era da Claro, do próprio YouTube. Mas ele era assim, eu era o fã dele, ele era meu fã. Então o papai, ele era bem assim, todo lugar que ele ia fazia amizade, carnavalesco, gostava de carnaval. Então eu acho que isso daí eu puxei pra ele mesmo, sem vergonha. Como a mamãe disse, sem vergonha. E você tem uma menina, né? Ela é comunicativa assim também? Não, Fer. Puxou a avó. Puxou, aí, ó, é geracional. Tem que fazer constelação. Já ouviu falar de constelação? Tem que fazer constelação familiar pra você ver. Puxou, não. Eu acredito assim, ela fala, mamãe, que bom, né? Que você teve uma filha só. E que bom que o meu perfil é esse. Porque já pensou nós duas concorrer? Porque senão ia concorrer. Quem fala mais? Quem aparece mais? Ela adora os bastidores. Ela gosta de assim, não... Isso aqui pra ela... Uma vez eu fui homenageá-la. Que ela tem uma empresa que ela trabalha com brand. Meu genro tem uma imobiliária. Trabalha com imóveis de alto padrão. Ela também faz uns vídeos pra eles. E quando eu fui homenagear ela não quase desmaia no palco. Aí eu fui chamá-la, ela tava atrás de mim, uma moça chegou do meu lado e falou, Lucia, eu falando, já pra dar o troféu pra ela, né? E na hora que eu tô falando, a menina chega e sua filha vai desmaiar. Quando eu vi ela branca, tadinha. Aí eu segurei nela e falei assim, filho de peixe, não é peixinho. Uma salva de palmas então pra Leilane. Tive que tirar ela dali, que ela não conseguia. Era aquilo que a gente tava falando, ela tinha essas travas, né, que a gente tava falando, ela tem ainda, ela não gosta. E tá tudo bem, Fer, você não precisa, lógico que ela teve que trabalhar um pouco, porque você não foge de falar em público, você não foge de falar com as pessoas, a timidez, ela pode, você pode perder muitas oportunidades por causa disso, mas não gosta. Você falar pra ela, você quer apresentar um programa? Você quer aparecer? Ela faz vídeo hoje ela faz, dá curso, palestra, faz essas coisas, mas para um número pequeno de pessoas. Então já evoluiu muito, né? Já muito, pra desmaiar no palco. Olha só, que coisa que aconteceu. E acontece muito, viu, Fer? Acontece muito. Você é mentora e também é conhecida por destravar empresários, né? Ajudar empresários a destravarem aí para falarem, para fazer network. Conta um pouco pra gente sobre esse teu trabalho, quantas histórias espetaculares. Assim, quando eu comecei, né, eu fui trabalhar no Jornal da Cidade, primeiro emprego meu, que depois fui para setorial, eu sempre achei assim, que eu ia trabalhar como jornalista, fazer entrevista, na TV setorial quando me chamaram, eu achei que eu ia apresentar um programa, não gente, eu fui vendedora, é isso, precisava de vendedora, eu fui vendedora, já lavei banheiro também lá da redação, tudo que tinha que fazer, estava pronta para fazer, e com isso de ser vendedora, quando eu chegava para vender propaganda, tanto da TV como do jornal, a pessoa vinha contar a história dela. Ela falava tudo, e mesmo sendo do jornal, a gente tinha que tirar foto, às vezes gravar, porque antes a gente gravava para depois ser transferido, né? E a pessoa travava. Então chegou uma época que eu comecei a pensar, falar assim, eu queria tanto ajudar, porque é uma sensação muito ruim de impotência, de você estar na frente de uma câmera e não poder falar, de ter uma oportunidade e não ir, porque você tem vergonha. E o que eu fiz? Eu fui fazer curso de coach.
Então, no ano 2000, quando começou a surgir isso de coach, aí eu fui fazer. Eu fiz em São Paulo, aí eu fui morar em Jundiaí, e também eu fui para Floripa. Então, eu fiz Leader Coach, Master Coach, Life Coach, Business Coach e, que eu mais gostei, Analista Comportamental. Esse curso eu falo, todo mundo tem que fazer. E me especializei em oratória, para que essa parte da comunicação, para ter técnica, né? Porque, Lucy, mas você é descontraída, é verdade, sempre falei, Aparecida, eu falo, meu nome devia ser Aparecida, sabe? Porque minha mãe falava que eu era centro de mesa. Então, centro de mesa, menina, fica quieta. Mas não é só isso na comunicação, né? Existem técnicas, respiração, cada comunicação é uma coisa. Fono, né? Isso. E eu fui fazer todos esses cursos para poder ajudar os meus clientes, para poder ajudar aquelas pessoas que eu amava, para poder ajudar minha filha, que também já começou, que desde pequenininha não gostava de aparecer, era uma graça. Aquela criança assim que faz as gracinhas na hora que você vai filmar, era assim. Então, eu fui adquirir essas técnicas para poder estar ajudando as pessoas. Ajudar pessoas. Hipnóloga também. Eu também fiz hipnose. Pra trabalhar. Tô fazendo em você agora, você não tá nem percebendo. Brincadeira. Daqui a pouco a Fê vai vai passar um pix pra mim. Você não vai entender se ela pegar um celular e fazer um pix. Mentira. Não é real. E se você estiver escutando aqui também, eu vou hipnotizar você do outro lado. Lembra do compra batom? Mas comunicação é você conseguir hipnotizar um pouco as pessoas, né? Também tem a ver, né? Porque comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Que você transmite. Que você vai transmitir. Você pode estar falando uma coisa, mas não está transmitindo aquilo. Então, essa é a diferença, essa é a técnica. E entre essas pessoas que você atendeu, foram muitas, né? Qual que é o número mesmo? Olha, em torno de quantas pessoas você atendeu? De homenageados e clientes, deu mais de 6 mil. Olha. Que a gente fez, a própria agência fez assim, contando ali, mais de 6 mil e terceira geração. Então já foi o vô, né, o pai e agora é o filho. Né, já tá na terceira geração. A gente tem aí Douglas Porto, que eu atendi o vô dele, o pai dele, ele é de Engenho de Melo, e hoje eu tô com ele. E se ele casou, se ele tiver um filho, já vão pra quarta geração, olha que bacana. E isso daí é interessante, porque não só esses 6 mil, mas depois a gente também fez uma soma de todas as pessoas que participaram e foram. Eventos 300, 100, já cheguei a fazer um evento de 400 e de 800 dentro do Parque Tecnológico. Então, se você for somar todos esses anos, deu mais de 2 milhões de pessoas. Fora aquelas que hoje é internet, TV, a gente não tá contando nem isso, tá contando só as pessoas que participaram, mais de 2 milhões de pessoas, mas também, né, em 30 anos é muita história também, né, Fer? Sensacional. Entre todas essas pessoas, você tem aí uma história que foi assim, nossa, essa pessoa se transformou completamente? Olha, Fer, tem várias. Conta pra gente. Eu tenho uma pessoa que quando ela era fisioterapeuta, mas ela era bem travada, tinha uma clínica e ela tinha sido indicada, porque eu trabalho só com indicação para ser homenageada. Ela tinha sido indicada e quando ela foi indicada, ela falou assim, mas como que eu vou subir no palco? Eu tenho vergonha. A gente fala, é incrível falar, mas tem muitas pessoas assim. Ai, eu tenho medo de falar. Ai, o que eu vou falar? Mas o que eu faço? Ela sabe que é importante, mas ela tem medo. E aí essa pessoa, eu fui lá, aí eu dei um curso de oratória para ela, caminhei com ela até chegar o dia, foi um espetáculo, subiu no palco, fez tudo aquilo ali, dei uma mentoria para ela. Depois de 3 anos, ela volta. Aí ela volta com mais 2 clínicas, só que mentora de clínica. E ela estava dando mentoria.
Aí eu fiquei tão feliz que eu perguntei pra ela até, nossa, mas quanto que é a sua mentoria, né? Fiquei feliz, né? Aí ela falou, minha mentoria hoje, Lucia, é 70 mil. Falei, nossa, acho que umas 10 vezes mais que a minha. Então, assim, o discípulo superou o mestre. Muito bom. E assim, existem pessoas, Fê, que elas voltam pra agradecer. Não tenho problema nenhum com isso, porque as pessoas falam, a pior coisa que tem é ingratidão. Eu não ligo muito pra isso, porque eu acredito que todo mundo tem um propósito. E se o seu propósito é fazer o bem, até Deus fala assim, com uma mão você dá, com a outra você esquece. Então, quando você faz isso, não precisa voltar. Porque se a pessoa voltar, é gratidão. E se a pessoa fizer alguma coisa, algum mal pra você, e você devolver o mal, aí você tá fazendo vingança. Então, a vida, ela mesmo, né, ela mesmo vai fazer aquilo, vai devolver aquilo que a pessoa desejou. Até a gente tava conversando sobre isso, né? Sim. Nos bastidores sobre isso, sabe? Né? Tudo que você planta, você colhe. Então, tem muitos que voltam e contam as histórias, né? Tem uma que ela era deficiente física e ela era já enfermeira, ela tinha 27 anos, ela era enfermeira e ela, quando a gente foi homenagear, ela era missionária também e ela queria muito casar. Mas eu olhava ela deficiente física, eu não acreditava lá, tadinha, vai casar com ela. Mas ela era um espetáculo de pessoa e eu ficava assim, meu Deus, mas já pensou que dificuldade uma pessoa ter que casar com ela e ter que saber que ela tem essa deficiência? Mas foi espetacular, porque ela casou mesmo, faz 30 anos. Ela não, assim, curou, porque é doença degenerativa. Uhum. Só que ela foi estudar, fazer outra faculdade, ela é psicóloga. Olha que legal. E ela e o marido, os dois foram fazer, né, que eles estão, acho que uns 20 anos casados. Eles foram fazer psicologia para ajudar outras pessoas, até com deficiência ou pessoas que têm filhos deficientes. Então ela foi nossa estrela também e ela passou essa história, tá saindo um livro dela agora, eu acho maravilhoso. Então tem uns, Fê, que voltam falando, tem pessoas que chegam, são indicadas e tá com a empresa falida. Às vezes eu não tenho nem o valor para investir, para poder estar ali pagando para aquela divulgação. Porque você vai perguntar para mim, Luci, mas paga para ser homenageado? Dinheiro, ele é sistêmico. Então, quando você tem o dinheiro, você trata o dinheiro como dinheiro, ele vai e ele volta para você. Então, quando existe aquela pessoa que ela não investe nesse tipo de evento, nessa premiação ou na divulgação, que a gente fala que é divulgação, alguém faz isso por ela. É um patrocinador, é alguém que quer que ela esteja lá, e isso é sistêmico, vai voltar de alguma maneira. E existem pessoas que às vezes não têm esse valor, Fê. Ela tá assim, quebrada mesmo, né? Vamos falar assim, falida. Mas ela mesmo assim, olha como é que pode, ela tá falida, ela nem sabe se aquela empresa vai continuar, e mesmo assim ela vai lá, ela parece que é a última moedinha. Olha, é a última esperança. Tem tantos assim, Fê, é que a gente não vai dar nome aqui, né, pra gente não constranger, porque eu acho que a pessoa que tem que contar a história dela. Fê, ela vai lá, investe. Depois que ela investe, parece que vem uma força mesmo, superior, de Deus mesmo, que ela começa a empresa dela a crescer de novo. E tem umas que não demora muito tempo, às vezes é um mês. Eu tenho pessoas que estão em outros estados, que eu quero agora pegar depoimento para colocar no meu livro. Tem até de países que saíram daqui, estão em outros países, conseguiram ser homenageados, receberem essa premiação e hoje estão grandes. E você trabalha com pessoas do Brasil inteiro, né?
Isso. Vem gente do Brasil inteiro aí, né? Vem. Agora o último que a gente fez, que é Mulheres do Brasil, que é a Fernanda, foi a nossa estrelinha. Ela foi indicada pelo nosso querido William Roglic, da agência. E nós temos mulheres que, dessa vez agora, veio mulher de Juiz de Fora, Minas Gerais, Ilha Bela, Caraguá, Alphaville, aqui perto de São Paulo, Barueri, no caso, da Itália. Então, tem do Pará, da Amazonas. Então, vem de todos os estados e agora para fora do país também. Lucy, nesses treinamentos aí que você dá, que você ensina as pessoas a falarem e tudo, teve, assim, algum caso muito, muito engraçado, assim, da pessoa travar de uma forma que você fala assim... Nossa, você tem que trabalhar aquilo. Teve algum caso, assim, bem engraçado? Muitos, tem vários. Porque, assim, o povo tem medo de falar, né? Isso é um a gente fala que não, sério, né? A gente pensa que não, porque hoje tem internet, hoje qualquer criança já nasce com o telefone na mão. Mas o interessante é assim, né? Como que pode? Você começa a entender o outro quando você também tem uma história parecida com o outro. E aconteceu comigo, quando eu tinha, eu acho que ali uns 15 anos, existia tipo um trabalho que eles faziam de declamação de poesia. Uhum. E eram várias escolas que participavam. E eu, lógico que a minha escola, né, tinha que escolher a Lucy Aparecida, né? E eles me escolheram, eu fui. Só que o meu nome, como começa com L, todas as escolas e as pessoas que eram chamadas começavam com A, B. E quanto mais demorava, mais eu ficava nervosa. Mais me dava nervoso, porque eu via que nossa, essa aí declamou super bem. Nossa, essa aí arrasou. Então você ficava assim, porque é aquilo que você falou. Quando existe uma competição, você olha aquilo que eu achei muito bonito que você falou, que você fala assim, eu nunca gostei de participar de concurso, porque eu acho que a pessoa é única, né? Inteligência única, beleza única. Mas a competição é bom também para você se superar. Sim. E para aquele outro enxergar que ele também pode chegar ali naquele patamar, né? E quando chegou a minha hora, que aqueles jurados era um campo de futebol, era enorme o lugar da apresentação, aquele palco. Quando eu vi aquelas pessoas, eu senti um pânico tão grande. Que isso aí tem um nome, né, que é uma fobia, que é a glosofobia. Que a gente que eu estava falando para você, a glosofobia é o maior medo que existe do ser humano, maior do que o medo de morrer. Então, olha como é uma coisa incrível. Que a gente fala, ai que bobeira, ai que bobeira, grava aí, entra no palco. Não é bobeira, gente, é terrível. Eu subi, comecei a declamar. Era Lira Paulistana, de Carlos Drummond de Andrade. Eu tinha decorado. Se falar para eu declamar, que eu vou declamar, eu lembro. Mas travou. Eu comecei a falar. Aí eu falei, esqueci, deu branco, o famoso branco. Aí eu falava assim, deixa eu começar de novo. Aí os juízes olharam, tá. Aí eu comecei a declamar. Quando eu começo a declamar, e começo a ver aquelas pessoas olhando para mim, né? E você fica imaginando, estão me criticando, eu não tô bem, eu não tô falando legal. Esqueci de novo, travei. Aí eu desço do palco, falo, não adianta. Aí todo mundo bateu palma, né? E vida que segue. Só que quando terminou, eu não me conformava, porque já é meu perfil, né, de executora. Eu falava, não, eu sei falar. Aí eu pensei comigo, eu tinha 15 anos, eu pensei assim, eu vou subir nesse palco e eu vou falar, porque se eu não fizer isso, a minha vida inteirinha vai ser travada. Não. Então eu não quero travar aqui. Eu vou, é um desafio. Então eu subi. Quando eu subi, eu pedi pros juízes, pros jurados e pro juiz. Ele falou assim, tudo bem, você pode subir, mas você não vai competir. E se você errar dessa vez, não tem mais chance. Tinha acabado, né? Eu subi, eles pediram, olha, tem uma pessoa que ela tá insistindo muito, a gente vai deixar ela falar. Pronto, eu subi, eu falei, agora eu consigo. E eu fiz a primeira técnica sem saber de auto-hipnose, porque a gente pode se auto-hipnotizar, né?
A auto-hipnose, o que que é? É você ficar em transe e você busca só ali um ponto para você olhar, mesmo que você transfira seu olhar, mas você vai olhar num ponto que você vai sentir firmeza naquilo. Eu apontei, achei minha professora no meio daquela multidão, e era aquela professora, vai, aquela que estava torcendo por mim. Eu busquei aquela energia ali e eu consegui declamar. E eles acharam tão impressionante isso que quando os jurados foram dar as notas, eu peguei primeiro lugar. Então, assim, e isso fez com que eu enxergasse até as outras pessoas que travaram. Minha filha, por exemplo, eu fui homenagear minha própria filha, linda, maravilhosa, gente. Depois vocês olham lá no meu Instagram, Dia das Mães chegando, né? Olha lá que eu vou tirar foto com ela. E ela tava no palco, eu já ia pegar o troféu, falando dela, do trabalho dela. Quando me cutucaram, assim, me chamaram, falaram assim, sua filha vai desmaiar. Quando eu olhei, ela branca, já amolecendo, assim. Eu segurei nela, correndo pra ela não cair. Falei, filho de peixe não é peixinho. E olha aqui, ela tá aqui, uma salva de palmas pra poder tirar ela dali, para que essa fobia passasse. E existem aquelas pessoas que começam a chorar no palco. Existem aquelas pessoas que têm um pânico tão grande que não sai da cadeira. Não sai. Você chama o nome dela, ela não levanta. Não levanta. E a gente disfarça, a gente aí pede para uma pessoa que tá do lado subir para poder pegar o troféu por ela. Existe isso. Existe aquela pessoa que não sobe, gagueja, começa a gaguejar. Às vezes tem aquela pessoa que fica muda. Tem muitos casos assim. E aquela pessoa também que não sobe, chega no final, faz igual eu. Eu não ia subir, agora eu vou subir. Chega no final, faz isso. Então, esses casos acontecem, Fer, até hoje. Até pra TV. Até pra TV, que não tem público. Mas só da pessoa que tá aqui, imaginar que atrás dessa câmera tem milhares de pessoas assistindo, se ela coloca na cabeça dela isso, ela trava. E ela não vai. A gente marca pessoas pra ir lá no programa. E a pessoa não vai. Dá diarreia, dá ânsia de vômito, né? Passa mal. A última que eu fiz, né? A pessoa chegou a ser internada. 2 pessoas chegaram a ser internadas pelo pânico, pela ansiedade. Porque o pior é a ansiedade. Porque ela começa a imaginar um monte de coisa, porque tá tudo aqui, né? Tudo na cabeça, exato. Ela começa a imaginar que vai acontecer e não vai acontecer. 98% das coisas que a gente acha que vai acontecer, não acontece. Acontece 2%. Olha só. De você achar que você vai pegar um avião e vai cair. De você achar que vai chegar aqui e você não vai conseguir falar ao vivo. 98%. É muito grande, Fer. É muito grande. Ô, Lucy, e você desenvolvendo esse trabalho, você precisa lidar com muita energia, porque você precisa passar muita energia para as pessoas, muita motivação. O que motiva e traz energia para Lucy? Chegar ali com o potinho cheio, né? Porque todo mundo tem altos e baixos, tem com problemas, certeza, né? A gente tem, né? Pra chegar ali cheia, TPM, menopausa, e transportar isso para as pessoas e transmitir aquilo para as pessoas. O que te motiva? O que faz te motivar e para você transmitir isso para as pessoas, essa energia? Fê, as dificuldades da vida faz com que você tenha uma coraça mesmo, né? Então, é Deus permitindo você estar em certos lugares e nesses lugares você poder chegar na pessoa e falar, Fernanda, eu já estive aí no seu lugar. Então, eu passei por muitas dificuldades na minha vida, muitas. Logo adolescente, eu fui violentada. A pessoa que me violentou, ela quase me matou. Eu carreguei aquilo ali e não consegui superar, porque naquela época a gente não podia nem falar para os pais isso. E aí eu tomei um monte de comprimidos para me matar. Eu fiquei entubada 3 dias. Os médicos assim falavam que não ia, para falar para minha mãe que eu não ia sobreviver. Saí desse quadro, tive um casamento que eu sofri
violência doméstica, não conseguia sair desse relacionamento. Depois de algum tempo, consegui sair desse relacionamento, criar a minha filha, que foi o presente mais maravilhoso, né, da minha vida, que foi minha filha, me deu muita força. Eu passei por um incêndio, que eu tinha um jornal, eu saí do jornal, abri um jornal para mim, para fazer os eventos, peguei um incêndio que pegou toda a minha casa, a gente tinha acabado de comprar computadores, foi 2006, comprar computadores, tudo, perdi tudo, não tinha seguro, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Então foi tanta perda, foi tanta dor, foi tanta coisa difícil para superar, que eu aprendi que eu tenho um amigo que até no meio dessas perdas ele estava comigo, que era Deus, que era Jesus, que era Espírito Santo, cada um chama uma coisa. Eu falo para as pessoas assim, que isso daí foi... mas não foi sua filha? Sim, porque quando a gente tem um filho, a gente não quer nem ficar doente, porque a gente sabe que tem aquele filho para cuidar. Mas o Espírito Santo, ele é tão meu amigo, ele se tornou tão meu amigo, que até na desgraça eu acho graça. Então, se você vê eu passando por alguma dificuldade na minha vida, você vai ver eu rindo, você vai ver eu tirando sarro, você vai ver eu brincando, qualquer momento. Por quê? Porque eu aprendi que a alegria em Deus é a nossa força. Porque existe uma coisa assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. O propósito é de Deus. Então, assim, eu não conheci você à toa. Você não me conheceu à toa. E você tem algo para entregar para mim. A sua beleza, porque eu sempre falo, né? Não é só beleza só exterior. A sua calma, a sua leveza, a sua paz, né? Gente, eu sou elétrica, ligada nos 320. Se eu não tiver uma Fernanda do meu lado, não tem como equilibrar. Então, assim, você passa isso, é gostoso. Né? Então, a gente tem um propósito aqui. Todo mundo nasceu aqui para um propósito, porque senão não ia ter motivo para estar aqui. Tem uma troca também, né? Então essa alegria, esse amor, então eu não tô falando de religião, porque a religião, ela separa as pessoas, né? A religião traz guerra, né? Então não é religião, essa força, essa alegria, esses 320, essa coisa de não parar, até na menopausa, gente, menopausa, meu Deus do céu, terrível, você fica desanimado, até na menopausa você vai sentir uma vontade de viver, porque não é a dor, né? É assim, por que eu tô passando essa dor? Quem que vai aprender com isso? Porque hoje, quando eu chego, às vezes eu dou palestra, alguma coisa, chegam mulheres e vêm falar pra mim, eu fui violentada, mas eu nunca falei pra ninguém. Então chegam assim e falam, nossa, eu tô assim, eu perdi tudo. Nossa, meu marido também. Ele sofria violência. Gente, não é o Eduardo Manhães, tá? Porque eu tô casado com ele faz 20 anos. Ele tá aqui no estúdio. Não é ele que vocês vão pensar que é ele. Não é ele. Não, ele é maravilhoso, gente, meu marido. Maravilhoso. Amo ele de paixão. Meu companheiro, meu amigo, que isso que é gostoso. Meu filmmaker, meu editor, professor de cálculo, gente, aposentado. Eu consegui colocar ele pra trabalhar. Então, não é ele. Então, assim, mas Deus me presenteou, né? Com um casamento agora de 20 anos, com uma pessoa maravilhosa. Tá vendo? Que não é todo dia que tem tempestade, vem o sol. E é nessa hora da tempestade. Então, o bacana é isso, toda aquela dor, e talvez até a dor que eu tô sentindo agora, hoje, vai resultar em alguém também tá passando por essa dor. Sim, com certeza. Legal, que bacana. E você também tá aí com o Chega Mais. Conte pra gente aí sobre pra gente encerrar aqui, que nosso tempo já tá... Gente, falei 50 minutos, eu acredito! Quanto tempo deu? Olha, 40, tá vendo? Não acredito que eu falei tudo isso. Ai, gente, com a Fernanda a gente fica aqui umas 2 horas. Que isso, produção? Parece uma conversa assim, em casa, você tomando deixa um café. Gente, eu acho que eu vou passar café pra gente tomar aqui. Eu acho, viu? Porque é tão gostoso. Colocar um cafezinho aqui. Muito legal, gostou. Café com a Fernanda, maravilhoso. Fê, então, aí depois, né, de quase 50 anos depois, ou até mais,
eu volto então a conhecer a Patrícia Bravanel, o Daniel Abravanel, quando eles vieram aqui pro Meus Vale. amigos lindos. São lindos, né? Eu sou apaixonada beijo também. pra vocês. Quando eles chegaram aqui em São José, eu os conhecia, eu falo assim que a Patrícia parecia mineira, desconfiada, parecia um gato, olhava, qual é a sua rede social? Porque assim, eu fui levar cliente pra eles lá, pro Lucas, né, que era gerente, e eu nunca assim me preocupei em ganhar comissão e nada, eu queria ajudar, porque eu amo tanto o SBT, porque o SBT é o Silvio Santos, até hoje, então eu queria que desse certo, e eu comecei a me aproximar da Gabi, né, do Gui, comecei a me aproximar, aí veio o livro, que é Estrelas do Brasil, com tributo ao Silvio Santos, a Iris Abravanel escrevendo, a Gabi, nossa, a vida da Gabi ali muito, muito bacana também, com vários outros coautores, né? E a Paty sempre falando, por que você não vai fazer um programa? Aí você fica meio assim, será que eu tenho tempo? Será que eu dou conta? Né? Você sempre pensando em alguma coisa. Aí veio, eu falei, não, vamos lá. E assim, eu tô amando, porque a família SBT aqui, né, do Vale, é uma energia muito boa. O Silvio Santos, ele deixou essa energia. Então a gente ama. Sabe aquela coisa que não deixa ninguém falar mal? Sabe aquela coisa que você briga com todo mundo por causa da TV? E tá sendo bacana, porque eu sou de Guaratinguetá, né? Minha família é de lá. Morei 20 anos em Pindamonhangaba. Já tô pra cá já há mais de 15 anos, entre São José e Taubaté. As pessoas pegam e falam. A minha mãe fala, ai, que orgulho, eu fui no supermercado e falaram, ai, você é mãe daquela moça da televisão. Então, assim, a gente, mas televisão hoje, Luci, ninguém assiste, não, ó, Fê. Assiste. Opa, assiste, inclusive vai pra... o SBT tá em segundo lugar de liderança, né? O programa Chega Mais, segundo lugar de liderança. De liderança. E o pessoal me vê em Campos do Jordão, as pessoas que eu conheço, Lorena. Sucesso Chega Mais aqui do Vale. Falou assim, todo mundo ligadinho no Chega Mais e as pessoas aí. Então, quer dizer, aquele sonho, nunca desista do seu sonho. Isso que eu queria deixar. Nunca desista do seu sonho. Sabe, sonho é algo seu. Não é do outro. Ah, mas demorou tanto tempo. Olha, demorou mesmo, mais de 50 anos. Mas aconteceu, porque eu queria e não podia ser. Eu ia ser a Patotinha no programa do Silvio Santos. Depois de mais de 50 anos, eu volto tendo um programa meu, um quadro meu. Então, isso é não desistir. Um programa de grande sucesso. De grande sucesso. Quem tá ali, gente? Vinícius com a Valverde, família do Silvio Santos. Com a família do Silvio Santos, num livro que eu nunca poderia imaginar, né? Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque nós os amamos, então Ele preparou para nós. Então, é assim, descansar. É descansar, não ficar ansioso, deixar o tempo, né? Se aprimorar. E cultivar boas amizades, porque se eu não tivesse, né, boas amizades, um currículo não é só de aprendizado, não, de faculdade, é um currículo de caráter, de dignidade, de fazer as coisas certas, de não dar tombo em ninguém. E você, além dessa mentoria também, você também está fazendo encontros, né, do qual você está conectando esses empresários para fazerem negócios uns com os outros, né? Você viu? Terça-feira passada, onde eu fui, você viu? Você conhece a Enoteca? E eu achei muito legal o momento em que você falou assim, pode levantar todo mundo da mesa aí, ninguém trouxe cartão de visita? Vai passar o Instagram, eu te sigo, você me segue. Ninguém traz cartão. Achei sensacional. Aí fala assim, né, cartão online, ninguém tem cartão mais, tem online, também não tem. Falei, então tá bom, então vamos um seguir o outro no Instagram. Pra conhecer o trabalho. Pra conhecer o trabalho. E você viu que eles ali, né, ficaram um tempão conversando. Eu saí de lá, gente, era mais de meia-noite, e se deixasse ainda com seu marido, com o pessoal, a gente ficava lá, e era uma terça-feira. Acho que é melhor a gente fazer uma sexta, né, uma sexta pra um sábado, né, Fê? Ou de um sábado pro domingo, né, Fê? Eu acho que o pessoal amanhece ali. Muito gostoso esse espaço. Nossa, a galera ficou em pé ali mais de uma hora trocando contato. Não, e olha que engraçado que tinha gente de Taubaté, tinha gente de Lorena, tinha gente daqui de São José, tinha gente de São Paulo. Olha que legal. Então é do Vale todo, mesmo a gente fazendo em São José. Em São José é uma cidade maravilhosa e ela conecta as outras cidades do Vale. Então aqui é a rota do ouro.
Bacana. Lucy, muito obrigada, tá? Pela sua participação, por ter compartilhado aqui a sua alegria, esse seu jeito, essa sua energia de motivar as pessoas, de transformar a vida de pessoas, de impactar. Parabéns por esse trabalho maravilhoso que você faz, porque além de transmitir coisas boas com a comunicação, você também está deixando um legado aí para pessoas, transformando vidas. E isso não tem preço. Ai, que bacana, né? Fê. Então, Obrigada, assim, eu vou te dar os parabéns aqui e muito obrigada pela entrevista, por ter compartilhado com nós aí Posso deixar meu essa sua Instagram? história. Óbvio, por favor. Olha, nós estamos indo para Itália agora, tá? Esse ano, fazer um evento de reconhecimento lá. Dia 10 de junho, agora nós estamos em Juiz de Fora, fazendo o evento de reconhecimento lá também para médicos. Depois nós vamos para o Amazonas e para o Pará. Então, quem quiser participar desses Oscar, né, dessa premiação que a gente pode falar assim, e dos encontros network que é feito aqui, semana que vem nós estamos em Campos do Jordão fazendo network lá. Ó, que legal. É só me seguir, Lucy com I, manhã, porque eu sou o sol também, né? À noite eu sou estrela e de dia eu sou manhã, a estrela de quinta grandeza. Lucy com I, manhã, ES, ponto oficial, lucymanhães.oficial. É isso aí, Lucy. Muito obrigada, gente, pela participação, por estarem com a gente em mais um programa e até a próxima. Um beijo a todos.